Eu quero trazer a palavra nesse momento. São tantas emoções, né? Tantas coisas lindas que Deus está fazendo, gente. Este ano é um ano que nós buscamos do Senhor profundidade. E ver um testemunho como esse que acabamos de ver, para mim, é a ligação daquilo que Deus está fazendo. Há coisas que estão se aprofundando, há coisas que Deus está fazendo aqui. E deixa eu dizer para você, a profundidade você não vê no início, quando você está indo mais fundo, não é? E o ano que vem, talvez, vai ser enraizado, não sei, né? Mas a gente está com essa ideia, né, de criar raízes mais fortes para crescer muito. É essa a visão. É de a gente trabalhar o que precisa ser trabalhado para que a gente alcance o alvo, o objetivo. O alvo não é simplesmente uma igreja cheia de pessoas, mas é ter gente transformada genuinamente por Jesus. E eu quero ler um texto iniciando esse tempo de Colossenses capítulo 3. E o Colossenses 3, de 1 a 17, ele vai dizer algumas coisas. E o tema, eu já quero deixar o tema da mensagem, que é viva para coisas maiores. Viva para coisas maiores. Esse é o tema da nossa... Ele está bem pequeno aqui o tema, né? Pode crescer um pouquinho o tema, por favor? Deixa ele maior, porque a gente está querendo coisa maior aqui, tá bom? Deixa só o texto pequeno aí, mas cresça aí, por favor, o tema. Viva para coisas maiores. Você pode repetir comigo? Vamos lá? Viva para coisas maiores. Viva para coisas maiores. Deus tem me levado a pensar nisso, eu tenho ministrado sobre esse tema já desde o início deste mês, em alguns lugares que Deus tem me levado de diferentes maneiras. Essa palavra não é uma palavra que eu já preguei em algum lugar, é uma palavra que Deus me deu para aqui, para hoje, mas com o mesmo tema que eu comecei a ministrar, que aliás, comecei a ministrar sobre esse tema no primeiro domingo de novembro, lá na cidade do Porto. Estava ministrei em 2 cultos, de manhã e à noite. Foi lá em Portugal que eu comecei a falar sobre isso. E depois de lá, continuei a falar, fui para o Malawi, continuei a falar lá para os nossos pastores sobre isso. Depois eu já fui ao Brasil, fui a Moçambique. Deus tem me levado a falar sobre isso. E falei esta semana também lá no Chipre. Mas hoje é uma palavra específica para aqui. E esse texto de Colossenses 3, de 1 a 17, vai trazer algumas coisas aqui para nós. Portanto, se fosses ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas da onde? Do alto. Isso aqui é a palavra do Senhor para nós. Buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas do alto. Talvez você diga, pastor, mas eu fui ressuscitado com Cristo. O batismo, como eu disse, é a expressão disso. É morrer para a velha vida e ressuscitar para a nova vida em Cristo Jesus. É a decisão que você tomou. Você é uma nova criatura em Cristo Jesus. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Então, agora eu vivo a nova vida em Cristo. Eu fui ressuscitado com Cristo na morte pelo batismo. É o que diz a Escritura. Então agora eu preciso pensar nas coisas do alto e não nas que são aqui da terra. Eu tenho que viver para coisas maiores, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo. O Elias morreu para si mesmo. Eu morri para mim mesmo e agora eu vivo a vida de Deus em Cristo Jesus. E agora a minha vida está oculta em Cristo Jesus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Fazei, pois, morrer, e aqui vem alguns princípios que eu queria que você entendesse. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. E a natureza terrena fala de coisas terrenas, como, por exemplo, a prostituição, a impureza, a paixão lasciva, o desejo maligno, a avareza, que é a idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Antes da gente continuar lendo, eu queria pensar, então, com você, depois eu continuo no primeiro ponto dessa mensagem, eu quero continuar lendo Colossenses. Mas eu quero ler 2 frases, e aí eu passo rapidamente para o primeiro ponto. Queria que você pensasse nisso. A fé começa com olhar para trás na cruz, mas vive com olhar para frente nas promessas.
A gente precisa entender que a fé tem a ver com isso, olhar para trás, o que Cristo fez na cruz. E agora eu fui crucificado com Cristo, também na morte pelo batismo. Então eu tomo a decisão de andar com Jesus, mas agora eu vivo com o olhar para frente nas promessas, eu vivo para coisas maiores. E aí Craig Groeschel, ele fala que muitas vezes nós não saberemos, a próxima, muitas vezes nós não saberemos o que Deus está a fazer até assumirmos o risco. Se realmente acreditamos que somos o seu povo, que este é o seu mundo e confiamos nele, o que temos a perder? Deixa eu dizer para você, para viver para coisas maiores, temos que assumir o risco. Assumir o risco de realmente viver como cidadão do céu aqui na terra. Viver pela fé é assumir risco todo dia, sim. É entender que Deus nos pede para fazer coisas que são loucuras para nós, mas que lá na frente vai ter sentido. Quando Deus fala e você não entende, mas Deus falou, e lá na frente é que vai fazer sentido a vida da Foi eu aqui mesmo. Entender, foi aqui, no mute. Que muitas vezes nós não saberemos o que Deus está fazendo até assumirmos o risco. Se realmente acreditamos que somos o seu povo, que este é o seu mundo e confiamos nele, o que temos a perder. Então deixa eu falar o primeiro ponto dessa mensagem. Em primeiro lugar, viver para coisas maiores. A gente tem que entender que a gente tem que viver com responsabilidade na terra. Mas o nosso foco tem que ser na eternidade. Viver para coisas maiores não é ficar pensando em conquistas humanas. As conquistas humanas, elas serão fruto de um trabalho que você faz para a eternidade. Deus nos deu esse templo, mas Ele nos deu esse templo porque a gente veio aqui trabalhar com pessoas. Deus está nos dando uma casa pastoral agora, uma restauração inclusive, mas Deus nos deu porque nós decidimos vir sem ter lugar para morar e nem dinheiro para pagar uma renda. É assim que Deus faz. A gente precisa viver pela fé e viver com responsabilidade na terra, mas o nosso foco é a eternidade. C.S. Lewis, ele fala que lá na frente há coisas muito melhores que as que nós estamos deixando para trás. Então lá na frente tem coisas muito melhores do que você está deixando para trás. Então, quando você escuta um testemunho, como ouvimos a Joana aqui testemunhar, isso, para nós pastores, isso é o que há de melhor, porque para nós não são conquistas humanas, mas são essas conquistas que acontecem no Espírito. Gente transformada por Deus, gente que testemunha o que Deus está fazendo, gente que aprende o que é realmente o amor de Jesus, que aprende o que é o evangelho do amor, que quebra cadeias, que quebra barreiras, que faz com que a gente se encontre, que faz com que o movimento aconteça e a gente continua. Então, lá na frente há coisas muito melhores que nós estamos deixando para trás, mas é preciso deixar coisas para trás. Voltemos para o texto de Colossenses. E lá no texto, nós estamos, creio que no verso 6 ou 7, lá no verso 7, ora, nessas mesmas coisas andastes vós também noutro tempo. Aquelas coisas velhas, antigas, da velha natureza. Mas a Bíblia está falando que eu andava, já não ando mais. Amém? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Então eu andava noutro tempo, quando eu vivia nela. Continuamos. Agora, porém, despojai-vos. Então, agora é tirar da sua vida. Igualmente, tudo isso. Então, agora, você tem que se despojar, lançar fora. Despojar é tirar tudo para fora. A indignação, pense nisso. Indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem, como os seus feitos, e vos revestistes do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. No qual não pode haver grego, nem judeu, circuncisão, nem circuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre. Porém, Cristo é tudo em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados. E aí o propósito é, Elias, você tem que se encher de afetos de misericórdia. Elias, você tem que ser bondoso. Elias, você tem que ser humilde. Elias, você tem que se encher de mansidão. Elias, você tem que se encher de longanimidade. Aleluia! Suportai-vos uns aos outros, e aí vem a palavra, Elias, suporte cada um, e essa palavra é para mim e é para você, essa palavra é para quem quer viver a eternidade com Jesus, é para quem quer viver coisas maiores. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente. A gente tem que entrar nesse caminho. Essa última ministração de domingo minha aqui em Jersey, não vamos ministrar nesse ano de 2024, num domingo aqui.
Eu queria levar você a entender. Profundidade é isso. Evangelho é isso. O verdadeiro evangelho é perdoar mutuamente. Se alguém tem motivo de queixa contra o outro, assim como o Senhor nos perdoou, assim também perdoai. Esse é o caminho do evangelho. Não é a gente conversa, não é para tirar satisfação, gente, mas é para poder limar as arestas quando nós conversamos. Quando nós trazemos os assuntos difíceis de serem conversados, e a gente precisa trazer. A gente não pode esconder nossos problemas. A gente não pode esconder quando a gente está mal um com o outro. Mas a gente chama para uma conversa, não é para a gente tirar satisfação, para ficar com coisinhas, não. É para a gente poder, na verdade, manifestar o reino de Deus, viver o evangelho. É para a gente realmente fazer o que a palavra está falando. É para a gente limar as arestas e seguir em frente amando uns aos outros. Como a gente vai amar se a gente está com coisas, o coração tá cheio de mágoa lá dentro? Não pode. Verso 14, aí a palavra fala: acima de tudo isto, porém, esteja o amor. Olha isso. Acima de qualquer coisa, tem que ter amor nessa casa. Essa casa tem que ter amor. Nós precisamos nos amar uns aos outros. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fosse chamados de um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, tudo, seja em palavra e em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus. Se você continuar a leitura desse texto, que nós não vamos fazer por causa do horário, você vai ver instruções para a família. Você vai ver instruções no capítulo seguinte, você continua a ver instruções para trabalhadores, servos, senhores. Você vai continuar vendo instruções, sabe por quê? Porque agora nós não pensamos mais com a mente aqui, agora do visível, do passageiro. Agora eu penso com a mente da eternidade, é a mente de Cristo. Então deixa eu dizer para você, eu vivo com responsabilidade na terra, mas o meu foco é a eternidade. Então Paulo nos convida a buscar as coisas que são de cima, a matar tudo que pertence à velha natureza. Não é como a gente viu aqui, a imoralidade, a avareza, a maldade, enfim. Isso é possível, sim, é possível porque Cristo, em Cristo eu sou nova criatura. Pastor, é possível? Claro que é, claro que é. É possível porque eu sou nova criatura em Cristo Jesus, as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Há uma mortificação da carne que acontece, mas isso é um processo contínuo. A mortificação da carne, eu tenho que abraçar ela todo dia ir para a cruz. Todo dia entender que eu vou lutar contra os pensamentos. Todo dia entender que a minha carne é propensa ao pecado, e eu preciso me revestir das coisas que Colossenses falou para nós. Eu tenho que cada dia buscar: Senhor, me ajuda. Senhor, me dá graça. Sabe, às vezes é difícil, nossa humanidade, a gente lida com tanta coisa, mas a gente precisa olhar sempre para a eternidade. E lá a gente vai ver que é possível nós nos despirmos do velho homem e nos vestirmos agora com um novo homem, agora com Cristo Jesus, mortificado da carne. Então a gente precisa do Espírito Santo para nos capacitar, e Ele vai nos capacitar. Então, por favor, entenda, Deus, Ele nos chama para a gente ter uma vida responsável, sermos participantes da sua própria natureza, para que a gente experimente a plenitude da vida que Ele deseja para nós. Eu tenho que viver uma vida responsável. Deus exige, e deixa eu te falar isso, Deus exige algumas coisas de nós, é porque Ele nos ama. Ele nos ama. O que Ele exige de nós é porque Ele é um pai. A Bíblia fala que o pai corrige o filho a quem ama. Deixa eu dizer, Deus ama você, Deus me ama. E Ele exige, portanto, algumas coisas, porque Ele quer que eu viva bem. Ele quer que eu viva uma vida bem-sucedida. Seja responsável aqui na terra, mas, por favor, tenha um foco na eternidade. Segundo princípio, eu quero ser rápido aqui, devido ao nosso tempo, mas eu queria que você prestasse bastante atenção. São 3 princípios que eu quero trazer apenas. Já fomos um. O segundo princípio, temos o compromisso pessoal e coletivo de conduzir as pessoas sem Cristo aos céus através do discipulado. Presta atenção nisso. Eu e você, que já aceitou a Cristo, agora a gente passa a ter um compromisso que é pessoal e coletivo. Olha só, pessoal, coletivo. De quê? De conduzir as pessoas que estão sem Jesus.
que ainda não tiveram uma experiência com Cristo, conduzi-las aos céus, através do quê? Do discipulado. Nós estamos falando sobre viver para coisas maiores. E viver para coisas maiores é entender que cada coração sem Jesus é um campo missionário. Cada pessoa que está vivendo na condenação, porque está, talvez sem saber, mas está indo para o inferno, então ela precisa ouvir de Jesus. E quem que vai falar para ela de Jesus? Somos nós. Mateus 28, 18 a 20. A Bíblia vai falar para nós, esse texto, Jesus aproximando, fala aos discípulos, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, e fazei discípulos. Então ele fala: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Preste atenção nisso. Verso 19, o texto sagrado vem dizendo para nós que eu preciso ir e fazer discípulos de todas as nações. E eu preciso batizar. E depois de batizar, eu preciso, no verso 20, ensinar. Eu preciso discipular. E aqui entra discipulado. Quando nós ganhamos alguém para Jesus, a gente tem o compromisso de ir lá e discipulá-las. Eu saí da África, fui lá para o Chipre. Eu cheguei em Londres, de Londres, depois fui para o Chipre. Já voo longo, imagina, da África. E já tinha feito, enfim, conexões. Eu parei em Londres, fiquei lá em Londres. Mas de Londres eu segui para o Chipre depois. Mais 4 horas e pouco de voo. Para quê? Para fazer discípulo. Deixa o texto, por favor, deixa aí na tela. Eu quero falar sobre ele, eu quero que você tenha atenção nele. E ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações. Deixa esse texto, aí coloque o 20, por favor. Deixa lá o 20. Ensinando-os a guardar. Eu queria que você entendesse isso, eu estou falando sobre isso agora. Por que eu estou falando agora? Por que eu fui lá para o Chipre? Eu fiz os cálculos e eu vi que não teria outra oportunidade de eu ir lá esse ano. Essa semana, no final de semana, no fim de semana, eu já estarei lá no Brasil. Esse fim de semana, dessa vez, já com a família. Por isso que eu disse que é o último domingo que eu estou aqui desse ano. E eu entro em várias atividades no Brasil, e depois das atividades eu entro em 20 dias de férias. Depois de 20 dias de férias eu entro em mais atividades no Brasil e depois em Portugal, só depois que eu venho para Jersey. Ou seja, eu já não teria como estar lá no Chipre, a não ser em fevereiro. Então eu falei, eu preciso ir lá. E eu fiz esse esforço de sair da África e ir para o Chipre. Por quê? Porque o ano passado, por exemplo, nós batizamos um casal. E esse casal está lá, e olha só, aonde que foi a reunião nessa semana? Foi na casa desse casal. E deixa eu dizer para você, a casa estava cheia. E é uma casa de portugueses, é uma casa portugueses lá de Póvoa de Varzim, de Hermesinde, para quem conhece o norte. Um casal de Póvoa e de Hermesinde, lá no norte, para cima do porto. E a casa deles estava cheia, estava cheia. E pela primeira vez, 2 portugueses ouviram o Evangelho a nível relacional, como aqui experimentamos. E foi algo lindo e marcante, porque um deles pediu, depois no final eu falei, alguém tem alguma dúvida, alguma coisa? E um deles pediu a palavra. E ele pediu a palavra, ele falou assim, a primeira vez que eu venho a uma reunião como essa, e eu estava apreensivo. Ele anotou a palavra. Gente, isso eu queria ter gravado. Ele falou o esboço da minha mensagem daquela noite. O esboço, ele deu o esboço. E pasmem, depois do esboço, pastor Isabela fez uma aplicação. A aplicação da mensagem, ele fez a aplicação. Ele anotou tudo. Eu falei, uau, uau. Aí eu fiquei assim, a gente não tem ideia do que a gente pode alcançar quando nós nos dispomos a ir e fazer o que o Senhor falou para a gente fazer. Viver para coisas maiores. Aí acabou a reunião. Aí esse rapaz estava indo embora para Portugal porque ele ia casar. Então ele estava só na reunião, ele teve que sair. Acabou a reunião, tinha jantar. Ele foi embora porque ele tinha que casar. Olha isso. Mas foi porque ele queria estar na reunião, porque ele já havia falado dessa reunião há tanto tempo. Aí acabou e nós ficamos um tempo de jantar e jantamos. Aí a Marta, dona da casa, a Marta falou assim, pastor, sabe quem era o outro português que estava ali? Eu falei, não. Aí ele falou assim, é o Sérgio Conceição. É o filho mais velho, para quem conhece futebol, o filho mais velho
daquele ex-treinador do Porto, Sérgio Conceição. O filho dele, o mais velho, também é Sérgio Conceição. O filho dele estava lá e acabou a palavra, ele não falou em público, mas ele me procurou para conversar. Ele falou, eu gostei muito. Foi a primeira vez que eu vim e eu gostei muito. Aí você fica imaginando quem você pode estar tocando. Mas porque você tem a consciência de que não é só falar de Jesus, batizar, mas é discipular. É trabalhar com discipulado. Acabou aquela reunião, e aí ontem foi, aliás, na sexta-feira, né? Sexta-feira à tarde, ainda antes de eu ir embora, eu tive um tempo de discipulado ainda com o Rafa, o esposo da Marta, casal que nós batizamos. Por quê? Porque é o compromisso de fazer o que a Bíblia fala. Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Olha só, há uma frase de David Shibley, e David Shibley ele fala o seguinte: eu não posso conceber outra coisa que me produza tanto júbilo e que durará por toda a eternidade, como a vista de outros que tenham chegado ao céu pela nossa obediência. Uau! Eu não posso conceber outra coisa que me traga tanto júbilo, tanta alegria, e que durará por toda a eternidade, como a vista de outros que tenham chegado ao céu pela nossa obediência. Então eu queria estimular você, continue. Eu queria dizer para você, eu queria desafiar você, eu queria realmente dizer, vá em frente, não pare, não desista. Há um caminho, e esse caminho é árduo, sim é árduo, mas é compensador. Está levando gente para o céu, está tirando gente do inferno e levando para o céu. Está tirando gente de um reino de ódio para o reino do Filho do seu amor. Está tirando gente de um lugar de sofrimento para um lugar de alegria, um lugar que lá no céu não vai haver mais dores, não vai haver mais problemas. Mas eu preciso entender que eu tenho que ter compromisso com o discipulado. E eu queria ler aqui o que um escritor disse a respeito do discipulado. Presta atenção nisso. Dr. Mulholland, ele diz o seguinte, em um livro, um texto dele, procura-se um discipulador que seja... Presta atenção nisso, ele fala assim, procura-se um discipulador que seja um fiel seguidor de Cristo e que continue crescendo no Senhor. Tenha uma vida marcada pela submissão ao Senhor e pela plenitude do Espírito Santo. A sua vida santa e os resultados de sua fé mereçam ser imitados. Aqui só está os textos por referência, claro, não temos tempo para lê-los. Mas ele continua, ele fala, uma pessoa carinhosa e atenciosa, que almeja ajudar outros a crescerem para a maturidade em Cristo. Uma pessoa aberta, transparente, de boa reputação, que saiba guardar confidências, que alegremente compartilhe sua vida com outros, inclusive suas alegrias, esperanças, temores, fracassos e dúvidas. Uma pessoa dedicada ao estudo das Escrituras, que busca a luz da palavra com o propósito de andar em obediência. Uma pessoa disciplinada, que aproveita seu tempo e oportunidades de aprender. Uma pessoa de oração, que se senta aos pés do mestre na escola de oração. E ele finaliza falando, uma pessoa que tem uma visão clara e abrangente do discipulado, compreendendo sua importância e papel central na edificação de vidas para o ministério. Procura-se um discipulador que seja dessa forma. Que Deus possa avivar em nós o senso de fazer discípulos, de honrar o ministério de Jesus, o que Jesus veio fazer nessa terra, discípulos. Eu tomei uma decisão. Eu quero viver meus dias para a glória do Senhor e honrando o ministério de Jesus. Eu tomei essa decisão e eu quero ser responsável. E minha oração é que o Senhor me ajude e que vocês também me ajudem, porque eu também quero ajudar vocês. Porque nós não fazemos nada sozinho. Nós fazemos como igreja, como corpo de Cristo. Discipulado não é solidão, discipulado é companhia, discipulado é caminhar juntos, discipulado é unidade, discipulado é dizendo que nós precisamos uns dos outros. Que Deus nos ajude. Eu quero concluir essa palavra. Nós estamos falando sobre viver para coisas maiores e, em primeiro lugar, nós pensamos que vivemos com responsabilidade na terra, mas com foco na eternidade. Em segundo lugar, pensamos que temos o compromisso pessoal e coletivo de conduzir as pessoas sem Cristo aos céus através do discipulado. E eu concluo esse tempo, esta palavra. Não paramos em meio aos desafios da vida.
seja pessoal ou a vida coletiva. Pois o foco na eternidade sempre nos dirá: vai valer a pena. Nós não paramos em meio aos desafios da vida. Sejam esses os desafios pessoais ou aqui, coletivamente. A gente tem desafio, a gente tem nossa humanidade. A gente precisa então entender isso. O nosso foco está na eternidade. E aí, gente, a gente vai ver, vai sempre valer a pena. Deixa eu ler parte, pelo menos, desse texto. 2 Coríntios 4, 7 a 18. Esse texto, ele começa dizendo para nós, e é bem interessante, aqui, estão colocando ali, eu aguardo um pouquinho. Temos, porém, esse tesouro. Olha para o texto. Temos esse tesouro, aonde? Em vasos de barro. Quem são esses vasos? Eu e você. Mas esse tesouro está nesse vaso para que a excelência do poder seja de Deus. A excelência do poder é de Deus e não de nós. Eu sou fraco, mas Ele é forte. Aí a Bíblia fala que em tudo nós somos atribulados. Mas fala não angustiados. Perplexos, porém não desanimados. Perseguidos, porém não desamparados. Abatidos, porém não destruídos. Levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos, somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. De modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei, também nós cremos, por isso também falamos. Sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando, se tornem abundantes as ações de graças por meio de muitos, para a glória de Deus. Por isso não desanimamos. A gente sabe, deixa o texto aí, não tira não. A gente sabe que a eternidade é logo ali. Sim ou não? A vida passa rápido, gente. Então a gente tem um foco na eternidade. A gente sabe que o mesmo Deus que ressuscitou Jesus de entre os mortos vai nos ressuscitar também. Então, essa matéria aqui, isso aqui não é nada. E um dia isso aqui vai virar pó. Porque assim fomos criados. E o pó volte à terra que o era, mas o Espírito volte a Deus que o deu. Mas para que o Espírito volte a Deus e possa entrar no céu, eu tenho que ter Jesus, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por Jesus. Então eu preciso de Jesus, e quando eu tenho Jesus, eu tenho acesso ao céu. Então eu tenho que crer em Jesus, eu preciso me batizar, eu preciso ser um discípulo de Jesus, eu preciso me comprometer com o discipulado. E entender que discipulado não é viver só as coisas boas da vida, é viver as coisas ruins também. Discipulado é você saber lidar com as melhores coisas em você e as piores coisas em você, mas é também você lidar com as melhores coisas das pessoas que você vai trabalhar e as piores coisas nas pessoas que você vai trabalhar também. Ninguém quer lidar com as más, mas a gente tem que lidar. Você pode achar que você é bonzinho, mas você não é tão bom assim, nem eu. A grande verdade é que nós temos uma natureza que é má. E essa natureza má precisa realmente de Jesus, precisa do equilíbrio, do Espírito Santo. Nós precisamos, porque senão a gente não vai ter o equilíbrio que a gente precisa. O tesouro é em vaso de barro. Esse vaso é barro. O que eu tenho de maior valor é Ele que está dentro de mim. Então eu queria que você entendesse, por favor, não desanime por causa dos problemas da vida, por causa das dificuldades. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior, ele se renova de dia em dia. Então o seu exterior se corrompe no sentido não do pecado, mas no sentido do tempo, do desgaste. Mas a ideia é que o tempo melhore o seu interior. A ideia é que o tempo leve você para perto de Jesus. A Bíblia fala que o caminho do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito.
Então esse é o caminho do justo, como a luz da aurora vai brilhando e mais vai crescendo até chegar o dia. Assim é a vida do cristão, assim é o homem interior, a mulher interior que está em você. É isso, nós precisamos tomar essa decisão de não desanimar, entender que por mais que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o homem interior se renova de dia em dia. Aí sim, verso 17 vai falar para nós, porque a nossa leve e momentânea tribulação, a minha leve e momentânea tribulação, não diga que ela é muito grande, porque é leve, mediante aquilo que está para acontecer. A leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. E o verso 18, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Deixa o texto, eu quero levar você a ter essa visão. É isso, viver para coisas maiores, é não atentar naquilo que eu vejo, aquilo que está aqui diante dos meus olhos carnais, físicos, mas é atentar acima de tudo naquilo que eu não estou vendo, porque aquilo que eu estou vendo é temporal. Mas aquilo que eu não estou vendo, ela é eterna. Viver para coisas maiores é assumir esse risco de acreditar mesmo em Deus, saber que vai dar certo. De o Senhor falar, vai, e você vai. De fazer com Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, vai para um lugar que eu te mostrarei. E você faz, porque você crê. E Deus falar, vou fazer uma grande, vou te dar, vou fazer de você uma grande nação. Suas gerações, olha, serão gigantes e você não tem filho, e passa anos, 70, 80, 90, 100, e não chega o filho, e a mulher já está com 90 e não tem filho, mas é lá que Deus vai fazer o milagre. Deus tem o seu tempo, o seu momento de fazer o milagre. Eu quero convidar você, nessa manhã, a viver coisas maiores. Eu quero convidar você a ir para um outro nível. Eu finalizo, realmente, esse domingo, essa minha última pregação de domingo aqui na MCP Jazz, entendendo que profundidade, na realidade, é você ir mais alto. Você vai mais fundo, mas porque você está indo mais alto, você está caminhando para o céu, para a eternidade. Então, deixa eu dizer para você, eu queria, só para ajudar você a entender, queria ler 2 frases aqui. E o Dr. Martin Lloyd Jones, ele fala assim, se a mensagem, deixa eu ver aqui, qual foi a primeira? Se a mensagem da Bíblia, olha o que ele fala. Se a mensagem da Bíblia nunca lhe deixou desconfortável, então você nunca ouviu de verdade. Muitos pensam que o cristianismo é meramente algo que nos dá um tapinha nas costas, dizendo, não se preocupe, nem se angustie, já já tudo irá dar certo. Contudo, isso não é cristianismo. Isso é das seitas. Isso é psicologia. Isso aqui é evangelho, gente. Isso aqui é evangelho. Então, se a mensagem não te deixar desconfortável, se a mensagem bíblica não te deixar desconfortável, então você nunca ouviu de verdade. Pense nisso. Muitos pensam que o cristianismo é meramente algo que nos dá um tapinha nas costas, dizendo não se preocupe, nem se angustie, já já tudo irá dar certo. Contudo, isso não é cristianismo. Isso é das seitas, isso é psicologia. E eu finalizo com uma frase de 2 pastores, Warren e David Wiersbe. Ele fala o seguinte, que a ausência de problemas em uma igreja, creio que tem aí, é a última frase, isto. Ele diz o seguinte, a ausência de problemas de uma igreja costuma ser sinal de que as pessoas não estão sendo desafiadas, as organizações estão engessadas e o inimigo encontra-se satisfeito. Preste atenção nisso. A ausência de problemas em uma igreja costuma ser sinal de que as pessoas não estão sendo desafiadas. As organizações estão engessadas e o inimigo encontra-se satisfeito. Deixa eu dizer para você, uma igreja que cresce é uma igreja que tem problemas. Sabe por quê? Igreja em crescimento é trabalhar com os bebés. Os bebés que vão. Deixa um bebê fazer o que ele quer para você ver o que vai virar. Então tem que ter gente para cuidar. Quem tem bebés aqui sabe disso, né? Você que teve, deve se lembrar, né? Deixa um bebê fazer o que ele quer. Ele vai fazer estragos, porque ele não sabe, ele faz sem ainda entender.
A igreja tem que ser um lugar que tenha gente nova chegando o tempo todo. Então tem que levar-nos ao desafio de viver a vida de unidade, da unidade, sabendo que nós teremos desafios para a gente caminhar bem um com o outro. Mas a gente tem que ir para frente. Então eu quero dizer para você, viver para coisas maiores é saber que nós vamos lidar com muito problema, mas a gente não vai desanimar. A gente não vai desanimar do discípulo, da discípula, porque não entendeu ainda. Continue explicando. Mas eu já falei tanto tempo, pastor. Continua falando. Pastor, mas você não tem ideia, você não tem noção. Gente, tem uma pessoa que está hoje é um grande obreiro em Portugal, um português. Eu já falei dele aqui, o Tosé. O Tosé foi a pessoa que mais me deu problema, que mais me desafiou, que mais tomou meu tempo. Mas o Tosé hoje é um obreiro do Senhor. O Tosé hoje trabalha tirando gente que está nas ruas, nas drogas, na toxicodependência. Tosé hoje, ele trabalha nas ruas de Lisboa. Ele trabalha com gente marginalizada. Tosé gasta a sua vida trabalhando com gente que não tem Jesus para conduzi-las a Cristo. Gente que está nas drogas, no álcool. Gente que está no submundo mesmo, sabe? Gente que está perdida. Tosé trabalha com esse. Mas alguém um dia lhe deu atenção. Alguém um dia abriu sua porta. Quantas madrugadas eu abri minha porta para o Tosé? Madrugadas. Quanto investimento. Mas hoje está lá um discípulo de Jesus. Eu queria convidar você a ficar em pé. E tem um texto de Apocalipse, capítulo 21. Nós não vamos ler o texto todo, mas eu queria que você prestasse atenção no início desse texto. E esse texto ele fala assim para nós: e vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. E eu vi também a cidade santa. Viver para coisas maiores é ter essa visão da cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Eles enxugará dos olhos toda lágrima. Eu vou ler até o verso 4. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Deixa eu pedir algo para você. Eu queria que hoje você chegasse na sua casa, hoje, enfim, hoje, que hora for, não a hora que você chegar, mas eu queria que em algum momento você lesse Apocalipse 21 todo. Eu queria que você lesse esse texto. Eu queria pedir isso como... Isso é trabalho de casa hoje para todo mundo, tá? Para todo mundo. Eu já li hoje. É trabalho de casa para todo mundo aqui. Apocalipse 21, eu queria que você lesse. Porque Deus está falando com a gente para viver para coisas maiores. E viver para coisas maiores é viver com a visão da eternidade. Coloque o verso 3 novamente. É viver... Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Haverá um dia que Deus vai estar com a gente. Nós seremos o povo de Deus. E Deus mesmo estará conosco. E o verso 4 fala que então Ele vai enxugar dos olhos toda a lágrima. Continue. Eu quero trazer uma palavra para você. Olhe para cima. Viva para coisas maiores. Talvez você possa dizer: meu problema está difícil, pastor. Eu quero lembrar a palavra: continua sendo leve e momentâneo o seu problema. Pastor, minha tribulação está demais. Continua sendo leve e momentânea. A palavra de Deus não mente. Deus não mente. Ele não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. É o diabo que vem dizendo para você: está vendo como está grande sua luta? É o diabo que fica aí: está vendo? Olha aí. Fica adiante você ir lá na igreja. Domingo você está lá. Terça-feira ou quarta-feira você está lá no Lar de Paz, no seu life group. Na quinta você vai na igreja de novo. Está vendo aí os problemas que você tem? A palavra vai dizer para você: a leve e momentânea tribulação vai produzir um eterno peso de glória. E esse eterno peso de glória faz com que eu viva para coisas maiores. Não desanime, não pare, não pare.
E sabe o que vai acontecer um dia? Um dia Deus vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. E a morte já não vai existir, porque a gente já vai estar com o Senhor. E já não haverá luto, e nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Entenda, hoje o que você está fazendo para Deus vai ter uma recompensa, porque um dia esse corpo bonitinho que você tem aí, não vai estar bonitinho mais não, vai virar pó. Esse coração que está batendo, vai parar. Esse ar que hoje você respira, você já não vai conseguir mais. Viver para coisas maiores é viver porque realmente importa a eternidade. É abrir mão do que for. Viver para coisas maiores é dar a recompensa ao Cordeiro pelo seu sacrifício. Eu espero que você assuma uma posição de andar mais perto de Jesus do que antes. Eu espero que você hoje diga: Senhor, eu quero viver para coisas maiores. Eu espero que você hoje possa tomar uma decisão de não olhar os limites, mas olhar para o seu Deus e ir para frente e obedecer o que Ele está chamando você para fazer. Então eu quero fazer uma pergunta: tem alguém aqui que ainda não aceitou Jesus e hoje quer receber Jesus como seu único e suficiente Salvador? Você nunca fez essa decisão e você hoje quer fazer. Se tem alguém, dê um sinal com a sua mão que eu vou orar por você. Eu não sei se tem, mas eu quero fazer. Tem alguém aqui hoje que ainda não aceitou Jesus e hoje você quer fazer? Deus abençoe. Pode baixar a sua mão. Tem mais alguém? Deus abençoe. Tem mais alguém que hoje quer fazer essa oração? Tem alguém? Eu vou fazer a segunda oração, o segundo convite para orar. Tem alguém que já aceitou Jesus, mas você desviou. E hoje você veio, talvez porque foi tocado de alguma forma ou por um convite, e hoje você veio, mas você veio. Que bom que você está aqui. Você já fez decisão e hoje você está dizendo: Jesus, eu quero voltar para o Senhor, eu quero caminhar com o Senhor de novo. Então é um convite à reconciliação. Então essa segunda oração é para que você se reconcilie, ou então o primeiro convite, ou então aceitar Jesus pela primeira vez. Tem alguém que quer aceitar, ou então se reconciliar? Dê um sinal com a sua mão, que eu quero orar por você. Tem mais alguém aqui? Tem mais alguém? Agora é a terceiro convite. Eu vou fazer uma oração só. Hoje você viu aqui o batismo. E talvez hoje você foi tocado, você não se batizou ainda, e você hoje quer se batizar. Tem alguém aqui? Não vai ser hoje, só para a gente saber, para depois a gente te contactar, ou você contactar alguns dos líderes. Tem alguém aqui que hoje quer fazer a decisão de se batizar? Dê um sinal com a sua mão. Você não é batizado e hoje entendeu que você quer descer as águas. Tem alguém aqui hoje? Não tem? Amém. Tem? Aleluia. Louvado seja Deus. Tem mais alguém? Deus abençoe, querido. Que precioso. Tem mais alguém? Louvado seja Deus. Que alegria. Pai, obrigado, Senhor, por essas vidas. Quero te agradecer, Deus, porque hoje vidas se decidiram pelo Senhor, pelo teu propósito. Quero te louvar por essas vidas que tomaram a decisão pelo Senhor de aceitar o Senhor como seu único e suficiente Salvador. Eu quero abençoá-los, quero pedir a graça, a unção, o favor do Senhor sobre cada uma dessas vidas, Pai. Eu quero pedir que o Senhor guarde essas vidas, Pai, que elas permaneçam firmes no propósito do Senhor até que o Senhor venha, Pai. Eu abençoo essas vidas, escreve o nome deles no livro da vida, Senhor. Pai, eu peço a tua bênção, ó Deus, para aqueles também que talvez até ficaram com desejo de tomar essa decisão, mas não tiveram a vontade, mas que eles possam também, em breve, se decidir pelo Senhor. Eu os abençoo, eu abençoo o teu povo, a tua igreja, Pai, em nome de Jesus. E agora, Pai, finalizando este culto, eu quero, Senhor, pedir que o movimento novo do teu Espírito venha varrer a diéresia. Eu quero orar por um movimento novo do teu Espírito, Pai. Eu entendo que viver coisas maiores é viver uma dispensação nova, de um sopro novo do teu Espírito. Viver coisas maiores é a gente se posicionar, mas a gente ser empurrado pelo teu Espírito. E a minha oração é que o vento do Espírito sopre sobre nós.
A minha oração é que o Senhor me conduza, a minha família, a família MCP Jersey, que o Senhor nos conduza num movimento lindo do Teu Espírito. Então, Espírito Santo, sopra, ei, Espírito, sopra sobre esta igreja. Espírito Santo, sopra sobre as nossas vidas. Senhor, nós oramos e pedimos um movimento novo do Senhor. E eu oro, Pai, para que vidas aqui, Senhor, sejam impactadas com a mensagem do Evangelho como nunca antes foram. Um fogo novo do Senhor no nosso meio. Eu oro, Senhor, por um movimento novo. Eu oro por algo novo, eu oro por profundidade. Eu oro, Senhor, por posicionamento. Eu oro por uma igreja que queira realmente viver para coisas maiores. Uma igreja que não vai desistir do Senhor, não vai desistir da sua família, não vai desistir do seu discípulo, sua discípula, não vai desistir da igreja, não vai desistir de Jesus nunca. Eu oro por vidas que permaneçam firmes até a volta do Senhor. Nessa hora, Pai, eu oro por vidas que estão com alguma necessidade. Eu oro por um toque também, Senhor, de cura. Eu oro por cura no nosso meio. Pai, a Tua palavra fala que um dia o Senhor vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Mas eu sei que o Senhor também quer que a gente viva um pedaço do céu aqui na terra. Então o Senhor enviou Jesus para trazer cura. Então eu oro por cura nesse culto, eu oro por cura no fecho deste culto, eu oro que pessoas sejam tocadas, que o sobrenatural do Senhor aconteça e chegue nesta vida que precisa de um milagre. Deus, em nome de Jesus, coloque fé nesse coração para alcançar o milagre que precisa. Eu oro, Senhor, por vidas que estão precisando de cura, sejam curados em nome de Jesus. Receba a Tua cura em nome de Jesus. Receba o toque sobrenatural do Senhor. Seja tocado pelo favor de Deus. Vidas que estão precisando de milagres financeiros em outras áreas, eu os abençoo em nome de Jesus. E eu oro para que a graça, a unção, o favor do Senhor te alcance e que você seja amplamente conduzido pelo Senhor, aumentado pelo Senhor, abençoado, extremamente abençoado. Receba o toque sobrenatural do Senhor sobre a sua vida. Eu profetizo vida do Senhor sobre a sua vida. Eu profetizo coisas maiores. Eu profetizo coisas maiores para a sua vida, para a sua família. Eu profetizo, você vai viver um tempo novo do Senhor. Você vai viver coisas novas do Senhor. E hoje você vai sair daqui com decisões novas. Pai, eu abençoo cada vida, que eles tenham coragem, Pai, realmente para se decidir caminhar para o Senhor, pelo Senhor e com o Senhor. Essa vida que vale a pena. Em nome de Jesus. E que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. E todo o povo de Deus diga amém.